Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor, veio aqui fazer a cobertura da audiência pública referente às terras de povos originários quilombolas aqui da Rasa. Vamos ver depoimentos da juíza daqui da comarca, o procurador-geral da Justiça Federal, representantes do INCRA, representantes da Associação Quilombola, comunidade quilombola presente. Então, esperamos ter aqui uma audiência muito interessante, importante e de grandes decisões para a comunidade quilombola da Rasa. Aguarde e veja. Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias e a TV Búzios, que está cada vez melhor fazendo a cobertura da audiência pública de regularização fundiária das áreas de Maria Joaquina, Baía Formosa e Rasa, áreas de interesse e de posse, né, vamos dizer assim, dos povos originários quilombolas. Vamos falar com a Rejane, que é uma representante, vamos dizer, desses três territórios que está em questão. Rejane, o que se trata mesmo, o que você vê dessa situação e dessa audiência que está sendo feita aqui? Então, a audiência hoje é para tratar da questão, né, da titulação da Rasa, né, e essa audiência de hoje, ela traz o povo para ouvir, né, essa é a verdade. Então, essa audiência hoje está tratando da questão fundiária, que nós possamos sair daqui, né, com datas, né, possamos sair daqui com um novo planejamento para que o quilombo de Rasa seja titulado verdadeiramente, né? Não dá mais então para esperar muito tempo, essa morosidade, são 20 anos de luta e as áreas estão sendo ocupadas, estão sendo construídas, estão sendo invadidas. O que fazer? Então, eu acho que nesse momento agora nós temos que realizar um protocolo de consulta, porque o protocolo de consulta, né, vai trazer entendimento a todas as partes, tanto o INCRA como as pessoas que vieram morar nesse lugar. E também a proteção da comunidade quilombola, porque a comunidade quilombola ela sempre esperou, ela esperou pela titulação do governo brasileiro, porque está na lei. É a lei que diz, né, que as comunidades têm direito às terras, né, está no artigo 68. Então a comunidade hoje, a comunidade está colocando, né, a sua força, né, na verdade, no que está dizendo na Constituição brasileira. E você acha que, mediante essa audiência pública, esse protocolo pode ser assinado hoje, além de uma ata, simplesmente? Eu acho que planejamento. Né? Temos que olhar para as áreas que já foram reivindicadas e fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. E o que seria esse curto até o longo, né? O curto, em primeiro lugar, olhar para as plantas, né, ver o que se pode se fazer, né, porque a gente sabe que a área já está toda ocupada, né, e dali apresentar a comunidade, porque faltou hoje a área que o quilombo pretende. Um mapeamento. Isso, mas já tem um mapeamento, mas tinha que apresentar a área hoje e olhar ali para a área. Mas por conta de quem teria que apresentar? O INCRA. Né, o INCRA, o Instituto de Reforma Agrária, que tinha que apresentar essas plantas, né, porque o quilombo ele hoje está fragilizado, o quilombo hoje ele está desarticulado, por quê? Por causa da demora, a morosidade, os processos estão com uma paralisia, que não é só no estado do Rio de Janeiro, é no Brasil todo essa paralisia contra as comunidades quilombolas com esses processos parados no INCRA. E em relação à Rasa, Maria Joaquina e Baía Formosa,
qual o tempo máximo que você acha que deveria ser tratado aqui para que isso tivesse uma resolução? Então, o quilombo de Rasa, né, eu acho assim, a gente não coloca prazo, porque o prazo ele também depende de outras pessoas para responder o processo. Então, o que eu falo, tem que fazer um planejamento, porque, por exemplo, quando saiu o RTD, ele teve que levar 90 dias, depois mais 90 dias. Então, também tem uns prazos que já está lá no governo. Então, eu acho que agora é preparar mesmo, é ver o que precisa fazer. Sobre o quilombo de Baía Formosa, é também preparar, né, para fazer o RTD, o relatório antropológico sobre tudo do quilombo. E Maria Joaquina é o governo, né, o INCRA, assinar a portaria que está lá em Brasília. Precisa assinar a portaria do quilombo de Maria Joaquina. Mas mesmo assim ainda é um caminho, né, a se andar. Mas em 20 anos, o que se construiu em 20 anos? Em 20 anos eles não construíram nada. Eles enrolaram, fizeram cadastro de família, fizeram 2 RTD aqui no quilombo da Rasa, não andou. Então, quase que tem que começar do zero. Tem que começar, não se começa do zero, mas se começa fazendo esse planejamento para andar. Precisa o processo andar. Eu sei que muita burocracia, mas a gente precisa andar. E é nesse período agora, é nesse governo, né, que nós temos que juntar força e titular, sim, esse quilombo. Porque ele tem que ir para prioridade. Entendi. É isso aí, gente. Falamos aqui com a Rejane, que é a representante, né, desse povo quilombola e que luta, né, com forças totais para ter esse registro, né, essa regulamentação. Muito obrigado. Quero dizer que nenhum direito a menos, né, que o quilombo da Rasa ele precisa titulado. Então, titulação já. Titulação já. E o Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, e a TV Búzios continua aqui agora, já na finalização dessa audiência pública referente à regularização fundiária aqui dos povos originários quilombola. E nós vamos falar com a Elisa Cunha, que é antropóloga do INCRA e que tem autonomia e autoridade para nos dar informações a respeito do que se trata, Elisa. Essa audiência ela foi motivada por uma ação civil pública, né, que obriga o INCRA a regularizar o território quilombola da comunidade de Rasa, né, que é uma comunidade situada aqui no município de Búzios, e foi uma das comunidades que com mais antiguidade na organização, na mobilização dos quilombolas para que o Estado brasileiro titule as terras da comunidade, um direito que está na Constituição, né, de que as terras das comunidades quilombolas sejam tituladas em nome desses grupos, né, da associação. Isso já faz tempo? Então, essa luta aqui da comunidade de Rasa é uma luta bastante antiga, até anterior ao decreto 4887, que foi dado pelo presidente Lula em 2003. Né? O pessoal aqui já estava lutando por isso desde 1998, né? E já tinha sido reconhecido como comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares nessa época. Né? Em 2003 é que a atribuição de regularizar o território foi dada ao INCRA, né? E aí por isso que nós aqui do INCRA também estamos presentes nessa audiência. E dentro dessas atribuições do INCRA, o que fica resolvido através dessa audiência aqui? Então, o processo de regularização dos territórios quilombolas é um processo geralmente muito demorado, né? Porque ele tem que passar por inúmeras etapas complexas, a gente tem que fazer um reconhecimento de toda a área fundiária que o território ocupa, né? E como a gente sabe, o município de Búzios é um município já bastante turístico, já bastante urbanizado também, e isso torna o processo muito lento, muito difícil, né? De identificação de todos os ocupantes. E aí é por isso que a gente precisa também digamos assim, dessa força dada pela justiça, né, para determinar para que o Estado brasileiro chegue a essa fase final do processo, que é a titulação do território. Você falou alguma coisa ali na mesa referente à atuação do poder público municipal. O que seria isso? Como existe uma demora, né, da gente conseguir fazer todo o reconhecimento
de quem ocupa o território, né, das propriedades privadas, das áreas públicas do território, a tendência numa área de especulação imobiliária como Búzios é que comecem a surgir ocupações irregulares na área que já é reconhecida pelo INCRA como território quilombola, né? Quando eu falo reconhecimento, na verdade são várias etapas. Existe o relatório, então a gente já tem o RTID, o relatório que identifica a área, né? Mas ainda vai passar por uma portaria de reconhecimento do território quilombola pela presidência do INCRA, para ainda chegar ao decreto, né, que vai dizer que aquela é uma área de interesse social. Esse decreto é dado pelo presidente da República. Então, como é um processo muito longo, né, é um processo administrativo e é muito longo, a tendência é que essas ocupações irregulares vão ampliando, vão crescendo, né? Então, assim, o que eu propus ali é que a juíza possa fazer um ofício para a prefeitura de Búzios, para que a prefeitura também fiscalize, para que a prefeitura também tome conta, né, desse território, para a gente poder seguir o processo. Ok, fica aí a mensagem então da antropóloga do INCRA, né, pedindo à Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios que participe mais desse processo. Obrigado, Elisa. Obrigada a vocês também. Valeu. Reportagens pelo mundo. Entrevistas e cultura internacional. Milhares de filmes gratuitos. Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Clique aqui e acesse nossas redes em mais de 75 afiliadas. Invista também em seu sorriso. Dr. Anderson de Matos Gomes, cirurgião dentista especialista em implantodontia. Clínico geral atuando em endodontia canal, prótese e consertos, dentística restauradora, cirurgia. Contato 22 9 98 34 02 72. Avenida 2, número 55, loja 11, condomínio Germa Mall, Búzios, Manguinhos, próximo ao supermercado Princesa. E ainda dando continuidade aqui à nossa cobertura nessa audiência pública referente aos territórios dos povos originários quilombolas, aqui da Rasa, da Bahia Formosa, que estavam aqui representados, e também de Maria Joaquina, o procurador da República, que está responsável pelo processo, vai nos dar o seu depoimento em relação a o que está acontecendo. Bem, tivemos um dia histórico aqui, né? Um acordo em que o INCRA informou um prazo que nunca é um prazo satisfatório. A gente já está há 20 anos esperando a regularização da terra quilombola da Rasa, mas é um prazo dentro do que a gente vê Brasil afora. Foi uma grande conquista, né? Até o início de 2026 a gente ter a conclusão desse processo. O importante é a gente também ter aqui todos os entes federativos abraçando essa questão quilombola. Então a gente precisa até o final desse prazo, que o município de Búzios, né, reconheça, respeite esses direitos quilombolas e fiscalize ocupações sobre aquela terra. Inclusive, a juíza proferiu uma decisão hoje aqui em que ela determina a averbação da ação civil pública do MPF no registro de imóveis, nas matrículas dos imóveis ali daquela área, e determinou que o município não permita loteamentos naquela área e fiscalize ali essas ocupações ilegais. Então, doutor Leandro, nós saímos daqui com um encaminhamento interessante. Sim, Búzios tem duas grandes vitórias. Tem a de hoje na questão do Quilombo da Rasa, e temos, né, o famoso acordo também que promoveu o retorno do povo quilombola de Bahia Formosa para a área que a gente conseguiu a devolução. E aí também, nesse ponto, a gente precisa de novo que o município entenda que aquelas pessoas têm que poder
ocupar aquela área lá, né? Há uma discussão. Respeitar o que foi, respeitar a lei. Hoje temos uma discussão, como é que vai ser a ocupação, pode abrir a estrada ou não, a área já está com os quilombolas, mas o município está ainda engatinhando nessa coisa. Autódromo lá não pode ser construído. Na terra quilombola não. E o Portal BRIM, que é o Brasil Rede Internacional de Mídias, com a TV Búzios, está aqui fazendo esse apanhado final, né, pegando alguns depoimentos dos participantes. Nós vamos falar aqui com o Adriano Gonçalves, que é o representante da Associação Quilombola da Rasa. Adriano, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sai dessa audiência satisfeito? Boa tarde. Boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver essa entrevista. Nós estávamos reunidos aqui, né? Acabou agora. Uma grande audiência com o Ministério Público, o INCRA, Fundação Palmares e algumas outras organizações. E nós estamos saindo aqui com um termo, né, assinado, em que em 2 anos se conclui o processo de titulação da Rasa. Nós estamos aí nesse processo há mais de 20 anos e hoje nós demos um grande passo para essa conquista. Então o que estava acontecendo aqui hoje é uma provocação da comunidade quilombola por conta das grandes invasões que vem acontecendo no nosso território, e hoje a gente está aqui com esse termo aqui, né, que foi assinado pelo Ministério Público, pelo INCRA, né, dando a gente uma garantia que em 2 anos nós vamos ter o nosso território reconhecido e titulado. A tua experiência diz que pode acreditar? A gente precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. Muito bom, obrigado, Adriano. Deus abençoe, e eu também creio que pelo comprometimento que aqui teve, a vitória está aí. O procurador saiu muito satisfeito, a juíza, né, foi contundente. Agora o poder público também fazia a sua parte. Isso. Obrigado. Obrigado.